Sabe aquela sensação de ter uma tarefa super importante para fazer, mas você simplesmente não faz? E aí, claro, vem aquele arrependimento? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender que a resposta para isso, olha, não tem nada a ver com preguiça. É algo bem mais complexo, uma reação emocional que acontece dentro da gente. É uma coisa que frustra muito, né? A gente sabe exatamente o que tem que ser feito, mas parece que tem uma parede invisível na nossa frente, impedindo a gente de dar o primeiro passo. Mas olha, a boa notícia é que essa força não é um mistério. Ela tem nome, tem explicação, e é isso que a gente vai desvendar agora. Então, o que é procrastinação? No papel. É isso aí, o ato voluntário de adiar algo, mesmo sabendo que vai dar ruim depois. Mas, vamos ser sinceros, essa definição é meio fria. A verdade é muito mais humana. Procrastinar, no fundo, é o nosso cérebro tentando nos proteger. Só que ele não está protegendo a gente da tarefa em si, mas sim das emoções que ela causa. Sabe, tipo o medo de errar ou aquela ansiedade de não ser bom o bastante. E o ponto principal é esse: não é sobre ser uma pessoa preguiçosa, é sobre estar preso em um ciclo. E o pior é que essa fuga toda não é nem uma escolha consciente, é quase um reflexo. É um ciclo vicioso que vai se fortalecendo sozinho. Vamos dar uma olhada nesse passo a passo, em como o nosso próprio cérebro acaba nos sabotando, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Olha só, tá aqui um mapa da Nina, ou melhor, o mapa do problema. Pode até parecer complicado à primeira vista, mas esse é o exato ciclo que se repete toda santa vez que a gente adia alguma coisa. O nosso cérebro, na melhor das intenções, tenta nos livrar de um desconforto agora, nesse momento. Só que com isso, ele acaba criando um problema muito, mas muito maior lá na frente. E como funciona esse ciclo? Bom, começa assim. Uma tarefa aparece e já dispara um sentimento ruim. Ansiedade, medo, insegurança. Na mesma hora vem aquele pensamento automático, sabe? Ah, depois eu faço. Ou e se eu errar? Daí o impulso é fugir, fazer qualquer outra coisa, tipo, sei lá, dar uma olhadinha nas redes sociais. E o que acontece? Vem um alívio imediato. E é aí que mora o perigo. Esse alívio funciona como um prêmio para o nosso cérebro que aprende: opa, fugir é bom. E pronto, o hábito de procrastinar fica cada vez mais forte. É um ciclo simples e bem perigoso. Então, no fim das contas, a gente percebe que procrastinar não é uma questão de gerenciar o tempo, mas sim de gerenciar uma verdadeira batalha interna. É isso mesmo. Dentro da nossa cabeça tem duas forças opostas travando uma guerra pelo controle da situação. De um lado do ringue, a gente tem o nosso sistema emocional. Ele é o impulsivo, o que age rápido e só quer uma coisa: se sentir bem agora, já. Ele odeia dor e desconforto. Do outro lado, tem o sistema executivo, que é tipo o planejador da turma. Ele é mais lento, pensa no futuro, no longo prazo, controla os impulsos. Agora adivinha quem geralmente ganha essa briga? Pois é, o sistema mais rápido e barulhento, né? O emocional. E é exatamente nesse momento que a autossabotagem acontece. A gente está vendo aí a amígdala, que é tipo o centro de alarme do cérebro emocional, e o córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, o cérebro racional. Quando uma tarefa dispara medo ou ansiedade, a amígdala entra em pânico e basicamente desliga o nosso lado racional. Aí já viu, né? A lógica perde, o impulso de fugir vence e a tarefa, coitada, fica para depois. Ok, então se a gente já entendeu que procrastinar é uma fuga, a grande pergunta agora é: mas fugir do quê, exatamente? A verdade é que cada pessoa tem seus próprios gatilhos, aquela raiz emocional por trás de tudo. Vamos dar uma olhada em quais são os mais comuns para ver se a gente se identifica. Dá uma olhada nessa lista. Medo de fracassar, perfeccionismo, aquela autoexigência lá em cima. Alguma dessas coisas soa familiar por aí? É muito provável que sim. E olha, identificar qual desses é o principal gatilho já é, tipo, o primeiro e mais importante passo para começar a mudar. Pensa bem, o medo de fracassar, por exemplo, ele paralisa a gente, porque não fazer nada parece muito mais seguro do que tentar e, quem sabe, errar. E o perfeccionismo? Ah, esse é clássico. Ele cria uma régua tão alta que a gente nunca se sente pronto o suficiente para começar. Ou então a baixa autoeficácia, aquela vozinha que fica dizendo: nossa, isso é difícil demais, eu não vou dar conta. No fim, todos são apenas mecanismos de defesa do nosso cérebro. E aqui, gente, tá a virada de chave, o pulo do gato. O problema nunca foi a tarefa em si. Nunca foi o relatório, o trabalho da faculdade ou aquela ligação difícil. O problema de verdade são as emoções que vêm junto com ela.
A ansiedade, a insegurança, até o tédio. A tarefa é só o que aperta o botão, o gatilho para tudo isso. Beleza. Entender o problema já é meio caminho andado, certo? Mas e a outra metade? Como é que a gente resolve isso na prática? A resposta, e isso é importante, não é simplesmente ter mais força de vontade ou ter mais disciplina. É sobre ter uma estratégia, uma forma inteligente de lidar com essas emoções. E uma ótima estratégia é esse método, o REAJA. É um passo a passo bem prático para a gente retomar o controle. Primeiro, o R de reconhecer. É só perceber. Opa, tô evitando essa tarefa de novo. Depois, o E de estabilizar. Respira fundo, dá uma acalmada no corpo. Aí vem o A de acolher os sentimentos, sem se julgar. Ok, tô com medo, e tá tudo bem sentir isso. Em seguida, J de justificar, ou melhor, de questionar aqueles pensamentos sabotadores. E por último, o mais importante de todos, o outro A, de agir. Mas agir pequeno, dê o menor passo possível, é sério. Só abrir o arquivo no computador, só escrever a primeira frase, só começar. E essa frase resume tudo perfeitamente. A procrastinação não é uma falha de produtividade, mas uma falha na regulação emocional. Isso muda completamente a nossa perspectiva, né? O foco para de ser o relógio, a produtividade a qualquer custo, e passa a ser o nosso lado emocional. Aprender a lidar com a procrastinação, no fim das contas, é aprender a ser mais gentil e mais inteligente com a gente mesmo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A meta final talvez não seja eliminar o desconforto de uma vez por todas. Isso é quase impossível. Talvez a meta seja aprender a dançar com ele, a agir apesar dele. Então a pergunta é, qual é o primeiríssimo, o menor passinho que pode ser dado agora, mesmo com esse desconforto aí, para começar a virar esse jogo?